Fala aí, minha fera que coloca pneu remold no carro achando que tá economizando. Tudo certo? Sabe aquela picape esquecida no canto do pátio que você olhava e pensava, isso aí é mico, só falta vir com brinde. Dor de cabeça? Pois é, em 2026 tem gente chamando isso de investimento, com a mesma empolgação de quem fala agora vai toda segunda-feira. E o brasileiro é uma criatura maravilhosa. Primeiro zoa, depois descobre que ficou raro, e aí paga caro sorrindo, só pra não admitir que estava errado. E o pior, quando você finalmente decide comprar, aparece um maluco do nada dizendo, tô indo agora com o Pix, e ele vai mesmo. Então fica comigo até o final, porque a número 1 é a que foi mais zoada, e hoje tá sendo disputada como se fosse a última Coca-Cola gelada do churrasco. E já mete o dedo nesse like e se inscreve no canal agora, porque se você curte carro e mercado de usados, você vai se divertir e ainda economizar uns boletos. E presta atenção, porque algumas dessas picapes eram ignoradas. E hoje viraram o famoso "por que eu não comprei antes?". Bora pra lista! O quinto lugar começa com a Chevrolet S10, 2012-2017. A S10 é tipo aquele tio calado que ninguém dá moral, até precisar carregar um mundo de coisa e ele resolver sem reclamar. Em 2026, muita gente voltou a procurar porque quer picape que aguenta tranco e não vira novela mexicana por qualquer barulhinho. E aí, as unidades boas dessa faixa começaram a ficar raras, porque as inteiras foram sendo adotadas por quem usa de verdade. Quando aparece uma boa, o cara nem pergunta muito. Ele só confirma se não é golpe e já marca de ver. E isso é o mercado dizendo, quer, corre! Porque quem dorme no ponto acorda vendo o mesmo carro. Mais caro, o efeito é sempre o mesmo. Pouca oferta, mais gente procurando igual preço, subindo igual gasolina em véspera de feriado. E quando aparece uma inteira, o vendedor já mete raridade no anúncio, como se fosse carro de museu e não uma picape com caçamba marcada. Aí você vai ver e tem o clássico. Pneu meia-vida, banco cansado e a frase só pegar e andar. Perigosa como convite para empréstimo. Mas a verdade é, se tá boa mesmo, vende rápido. E vende rápido porque tem público fiel e porque muita gente quer uma picape sem frescura. E em 2026, sem frescura virou luxo. Por que virou ouro? Robustez percebida, manutenção conhecida e procura constante por unidade decente. Só que decente no Brasil é conceito abstrato, então tem que garimpar. E garimpo, meu amigo, custa tempo ou dinheiro. Às vezes os dois e mais um calmante. Quem acha uma boa nessa faixa costuma segurar. E isso corta ainda mais a oferta. Aí o mercado faz o que sempre faz, transforma a escassez em etiqueta de preço mais alta. E pronto, nasce o ouro. O quarto lugar fica com a Ford Ranger, 2005-2012. A Ranger passou um tempo meio subestimada, tipo aluno bom que não faz marketing. Só que em 2026, com picape nova custando R$1,5 million, o povo começou a olhar para ela com carinho e respeito. E quando o brasileiro olha com carinho, já sabe, é porque tá vendo vantagem, ou porque tá sem opção. Essa faixa virou bem procurada por quem quer diesel raiz, sem pagar o selo influencer de outras. E quem achou uma boa, segurou como se fosse herança de família. Porque vender uma boa hoje é quase pedir para se arrepender amanhã. O problema é que muita unidade foi para trabalho pesado, então achar uma inteira virou missão de videogame no modo difícil. Aí quando surge uma boa, o comprador já chega falando, onde eu vejo? E o vendedor responde, tem fila. E tem mesmo. É mensagem atrás de mensagem, igual comentário em vídeo polêmico. O pior é quando você chega tarde e lê, vendido. Dá uma dor. Tipo ver promoção que acabou ontem. E esse vendido em 2026 virou mais comum, porque o mercado tá ágil e impaciente. Se você enrola, o próximo fecha. Porque virou ouro. Custo-benefício quando tá bem cuidada e escassez de exemplares realmente bons. E o mercado ama a escassez, porque escassez é desculpa oficial para subir preço com cara séria. Aí começam os anúncios poéticos. Impecável, raridade, toda revisada, e você torcendo para ser verdade.
Mas quando é verdade, vira ouro mesmo, porque entrega trabalho e não dá dor de cabeça de graça. Só não confunda boa com bonita. Tem Ranger feia, que é excelente, e Ranger linda, que é cilada. Bem-vindo ao Brasil. Em terceiro lugar, tem a Nissan Frontier, 2017-2022. A Frontier é a picape que muita gente implicou sem saber explicar direito. Tradição brasileira chamada preconceito de churrasco. Em 2026, a galera cansou de pagar o imposto da modinha e começou a procurar alternativas mais racionais, tipo gente adulta. E aí essa faixa virou bem desejada, porque entrega conforto, força e presença sem precisar assinar pacto com o financiamento. O engraçado é ver o ex-hater virando fã. Ontem era difícil de revender, hoje é ótimo custo-benefício. A opinião muda mais rápido que preço de seguro, e isso mexe direto na procura. Como tem demanda crescente e nem tanta unidade impecável assim, as boas começaram a desaparecer. E quando o anúncio é bom, some rápido, e você ainda recebe a mensagem do vendedor: vendi, obrigado por nada. Aí você entra no modo detetive, pede histórico, revisões, nota e descobre que metade não tem nem manual. Mas quando você acha uma bem cuidada de verdade, ela vira achado. E achado em 2026 dura pouco online. É aquela sensação: se eu não fechar hoje, amanhã eu tô chorando. E geralmente você tá certo. Porque virou ouro, virou alternativa inteligente e a percepção melhorou. Então a procura subiu. E demanda subindo no Brasil não significa vai estabilizar. Significa segura o bolso, porque o mercado não tem dó. Quando a reputação melhora, o preço vai atrás. Igual criança correndo atrás de pipa. E aí a Frontier sai do tô na dúvida e entra no se aparecer uma boa, eu pego. E isso muda tudo. Em segundo lugar, vem a bruta Mitsubishi L200, 2008-2015. A L200 é Brasil raiz. Barro, trampo, estrada ruim e aquele se atolar eu puxo. Em 2026, muita gente trocou o sonho do SUV de shopping pela realidade. Precisa de algo que aguente a vida sem fazer drama. E essa faixa entrou no radar porque é aquela picape que não promete ser delicada, ela promete ser útil. Só que útil hoje virou luxo, porque o que tem de carro bonito que não aguenta o dia a dia, dá para fazer fila. E a L200 virou a resposta de quem cansou de frescura. É a picape que parece que foi criada com raiva. Unidade boa é difícil porque muita L200 viveu vida intensa. Então achar uma que não foi castigada é raridade real. Aí aparece uma inteira e o cara compra como se fosse última vaga coberta do prédio. E não tem pechincha agressiva não. Tem urgência, porque o povo sabe que uma boa não fica dando sopa. E o vendedor sabe também. E aí vem o preço com aquele sorriso. É o mercado. Só que é verdade. É o mercado mesmo. 2026 virou o ano em que inteira vale mais que bonita. Por que virou ouro? Reputação de bruta e demanda de quem realmente usa picape para a vida real. E quando a compra é por necessidade, o mercado não perdoa. Ele cobra. Começa a aparecer anúncio com orgulho. Nunca puxou peso. E você pensando, meu amigo, então para que comprou? Mas brincadeiras à parte, quem quer durabilidade, olha para essa faixa e entende o valor. E quando muita gente entende o valor ao mesmo tempo, o preço vai junto. Não tem milagre. E o primeiro lugar fica com a Fiat Toro, 2017-2020. Agora o plot twist. A Toro foi zoada como meia picape por muito tempo. Só que em 2026 o povo aceitou que nem todo mundo precisa de uma caminhonete do tamanho de um prédio para viver na cidade. E essa faixa virou a picape possível para muita gente. Confortável, urbana e ainda resolve quando precisa levar tralha. Aí o meme morre e nasce o desejo, porque o brasileiro pode zoar, mas ele compra. E quando ele compra em massa, meu amigo, o mercado vira um caos. Toro boa vira sumiço. Resultado: anúncio bom, some rápido e o ex-hater vira comprador às 2 da manhã no marketplace. E quando você pergunta, por que vende? A resposta é sempre poesia brasileira. Peguei outra. Claro, sempre outra. Ninguém nunca vende porque enjoou, né? É sempre um enredo misterioso. E quando a unidade é boa, o cara nem discute. Ele fecha, porque sabe que amanhã vai estar mais caro. Isso quando ainda estiver disponível, porque em 2026, disponibilidade virou privilégio. Por que virou ouro? Equilíbrio urbano mais utilidade e uma multidão querendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E quando a multidão quer, o preço obedece
tivesse a lei suprema. Sobe. E sobe feliz, sorrindo, com juros e tudo, como se tivesse consciência própria. A Toro virou "quero uma" para muita gente que antes dizia nunca. E esse é o sinal mais claro de valorização, quando o mercado muda de ideia junto. Aí já era. E aí, qual dessas você teria coragem de comprar hoje? Ou melhor, qual delas você já zoou no passado e agora tá pensando, rapaz, eu devia ter ficado quieto? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver o Tribunal do Asfalto funcionando. Vai ter gente defendendo picape como se fosse time de futebol. E se esse vídeo te ajudou a não cair no conto do só um detalhe, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem dica para você gastar melhor seu dinheiro e rir da desgraça alheia, com respeito, claro. Agora faz o seguinte, já assiste meu último vídeo que tá muito na mesma pegada e é perfeito para você que curte garimpo e oportunidade estranha. Os 10 carros de rico que hoje estão tão baratos que dá medo. Vai lá, porque se você acha que picape valorizando é loucura, espera até ver carro de rico virando promoção sinistra. Valeu, minha fera!